querido irmão, minha querida irmã, Deus tem um desejo no seu coração. Quem sabia disso, diga amém. Deus tem um desejo no seu coração. E muitos homens já se levantaram ao longo da história da igreja para falar a respeito desse desejo. Infelizmente, muitos erraram, e eu não teria tempo, e também não é oportuno retratar ou trazer os inúmeros desvios que a igreja colheu ao longo dos séculos para falar dos desvios e erros da interpretação de qual é o verdadeiro e real desejo de Deus. Não é a nossa intenção, não é o nosso interesse. Mas eu preciso começar essa ministração nessa noite, dizendo mais uma vez, como eu disse há 2 semanas atrás, que Deus possui um desejo, utilizando de maneira livre uma expressão antropomórfica. Deus tem no seu coração um desejo. Imagine então, em uma linguagem simplesmente humana, que é tão pequena, que é tão limitada, tão insignificante, para explicar aquele que não pode ser explicado, mas imagine só que no coração de Deus há um desejo. E à medida que esse coração vai pulsando, estou falando de um coração que pulsa, um coração que arde, um coração que está ali batendo. O desejo de Deus está pulsando. O desejo de Deus está sempre firme e constante. Esse desejo não é um desejo pequeno. Esse desejo não é um desejo passageiro, como são passageiras as estações do ano, por exemplo. Você vê a primavera. Quem gosta de primavera? Gosta da estação da primavera? As flores. Não é bonito? Mas depois o que acontece com as flores? Elas murcham, elas caem, vem o outono, e depois vem tudo de novo, em mais um ciclo, e assim ano após ano. Mas o desejo de Deus não é assim, como um ciclo que se inicia e acaba, inicia e depois acaba. Não, o desejo de Deus, ele é firme, inamovível, inalterado, constante, absoluto, porque Deus é absoluto, porque Deus é todo e autossuficiente. Pastor Josué, que desejo é esse que está no coração de Deus? Eu quero ler com você um texto que foi lido há 2 semanas atrás, e a partir desse texto nós vamos criar um ponto de vinculação da mensagem que foi pregada há 2 semanas, a parte A, ou a parte 1 da mensagem redenção, e aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Abra a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, nós iremos ler o finalzinho do versículo 3, a parte B, e também o versículo 4, Deus, nosso Salvador. Amém? Deus, o quê? Nosso Salvador. Deseja que todos os homens, está escrito isso na sua Bíblia, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui está o desejo de Deus. Nós podemos dizer que é um duplo desejo, ou são 2 desejos que estão contidos e registrados nesse texto que nós acabamos de ler. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E Deus também deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É possível considerar que são 2 desejos, ou também é possível considerar que o desejo de Deus, que é colocado em primeiro lugar, em primeiro plano, que é a salvação de todos os homens, é um desejo que é alimentado a partir do momento que o homem tem o pleno conhecimento da verdade. É um processo de retroalimentação. À medida que o homem vai sendo salvo por Deus, e diga, eu estou sendo salvo por Deus.
Algumas pessoas estão sendo salvas por Deus aqui, glória a Deus, aleluia. Eu estou sendo salvo por Deus e estou alcançando a verdade. Isso é redenção. Isso é salvação. À medida que o homem vai sendo salvo por Deus, eu estou falando sobre o desejo de Deus. Ele vai conhecendo a verdade de Deus. E quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós vamos sendo o quê? Salvos por Deus. Quanto mais eu sou salvo, mais da verdade eu me aproximo. Quanto mais da verdade eu me aproximo, mais salvo eu estou sendo por Deus. Isso é salvação, isso é redenção, isso é o desejo de Deus. Mas infelizmente, nós nos deparamos com um grande problema que é estabelecido pela teologia especulativa ao falar da salvação. Ao interpretar a salvação, ao interpretar a redenção. A teologia especulativa, a teologia dogmática, a teologia tradicional, infelizmente reduz a salvação, infelizmente reduz o resgate, a recuperação do homem, a redenção, apenas a um mero nível de um evento histórico. Que Jesus Cristo, há cerca de 2000 anos atrás, morreu, e isso é redenção e ponto final. Mas pastor Josué Argolo, está errado dizer que Cristo morreu há quase 2000 anos atrás? Não, de forma alguma. Isso é fato. Isso faz parte da história, e isso também faz parte da redenção. Mas a redenção, ela é muito mais do que uma redenção espacial. A redenção é muito maior do que uma redenção geográfica. A redenção é muito mais do que estar vinculada a um produto escatológico denominado morar no céu. E para quem tem dúvidas sobre do que eu estou falando, assista a primeira parte da mensagem Redenção. Redenção é muito mais do que tirar você de um lugar. Salvação é muito mais do que tirar você de um lugar e colocar em outro. Redenção é muito mais do que um ponto perdido no tempo, no espaço, na geografia da antiga Palestina, há quase 2000 anos atrás. A redenção, ela pulsa de dentro do coração de Deus. A redenção está no coração de Deus, e ela não nasceu ontem. Ela não nasceu há 1000 anos atrás, ela não nasceu há 2000 anos atrás, a redenção não nasceu há 5000 anos atrás. A redenção, ela é o próprio Cristo manifestado ao universo e ao homem. A redenção é, portanto, uma ação concreta, constante de Deus. O apóstolo João declara no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8, que o Cordeiro, ele foi morto. Quem sabia que o Cordeiro foi morto? Todo mundo sabia disso? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso é muito interessante, é importante, é extremamente significativo, porque o livro do Apocalipse é o livro que desvenda toda a história de Deus com o homem. É o livro que fala assim, como as coisas serão na consumação. O plano de Deus, a obra de Deus, o desejo de Deus. E é interessante como esse texto, ele vincula a redenção, a própria criação. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, no sentido de que a redenção não é apenas uma morte, que a redenção não é apenas algo que aconteceu no espaço e na geografia, mas a redenção é uma semente, a redenção é um princípio, a redenção é um coração que pulsa, e através desse coração que pulsa, toda a vida veio a existir. Não existe criação sem redenção, não existe homem sem redenção, não existe nada sem redenção. E Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 1,
E preste atenção nessa declaração, versículos 18, 19 e 20. Aos seus leitores imediatos, mas essa palavra chega a mim, essa palavra chega a você, essa palavra chega a nós dizendo o seguinte, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que foi legado pelos pais de vocês. Não foi a prata que redimiu vocês, não foi o ouro que redimiu vocês, não foi nenhum tesouro dessa terra que redimiu vocês. E Pedro prossegue dizendo, mas foi pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito, sem mácula. E ele não para por aí, ele prossegue, ele é explícito, ele traz uma palavra clara e objetiva: o sangue de Cristo. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. E é sensacional como ele faz o fechamento dessa declaração no versículo 20, dizendo que esse sangue redentor, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Esse sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, antes que existisse um anjo, antes que existisse um grão de areia, antes que existisse qualquer coisa no universo, esse sangue já pulsava para redimir o homem, para tornar o homem um com Deus, antes mesmo de qualquer coisa existir. E ele foi manifestado no tempo, escreve o apóstolo Pedro, por amor de vocês. Você se sente amado? Amém? Você se sente amado? Esse amor não começou ontem. Esse amor não começou na semana passada. Esse amor não começou no século passado. Esse amor, ele é. Ele não existe. Esse amor é. Glória a Deus. E mais um texto, permita-me, por favor, apresentar mais um texto nessa introdução. Paulo também destaca, é o texto que foi lido no início dessa reunião, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículos 9 e 10, nós fomos salvos. Paulo diz que nós fomos salvos, que nós fomos chamados com santa vocação, não segundo, não de acordo com as nossas obras. Escute isso, por favor. Você foi salvo não porque você é bom. A meritocracia não existe no plano de Deus. Você não mereceu, você não é bom, você não dá conta, você não pode, mas você foi salvo. Você foi chamado com santa vocação por conta da graça residente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que foi manifestada no tempo que Paulo diz agora. Quando essa graça se manifestou, quando Cristo apareceu, quando Cristo foi revelado na terra, Ele não apenas destruiu a morte, mas Ele trouxe também a luz, a vida e a imortalidade pela pregação do reto Evangelho de Deus. Isso é salvação, isso é redenção, meu irmão. Eu não estou falando de algo que aconteceu na semana passada, mas eu estou falando de algo que pulsa constantemente no coração de Deus. E se isso não te impressionar, se isso não sacudir cada molécula do seu corpo, se isso não sacudir as suas entranhas, eu não sei o que pode sacudir você, eu não sei o que pode convencer você, eu não sei o que pode mover o seu coração em direção ao próprio Deus. Isso é redenção. É eterna. É fresca, é nova e poderosa. Eu quero apresentar para você
alguns textos que falam sobre essa redenção que nos alcançou. E para falar sobre redenção é necessário que nós compreendamos, ou que nós façamos 3 perguntas e respondamos também essas 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é? Diga, o que é? Não tenha medo de perguntar. O que é? A segunda pergunta é: como? Pergunte. Como? E a terceira pergunta é: para quê? Muito bem. O que é a redenção? Como aconteceu e como continua acontecendo a redenção e para que serve a redenção? E ao pensarmos sobre as 3 perguntas e as 3 respostas que tratam da redenção, nós também pensamos que quando eu pergunto o que é a redenção, eu preciso entender um problema que aconteceu no universo e no coração do homem. Há um problema a ser entendido e há um problema a ser resolvido. Há um problema no coração do homem. E quando eu pergunto como, eu estou trazendo então como resposta, convidando para essa resposta a ação divina, a ação de Deus, como Deus resolveu o problema do homem. E quando eu pergunto para quê, é o resultado, é o propósito, é o objetivo dessa eterna e pulsante redenção. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 1. Amém? Nós estamos agora nos encaminhando para a primeira pergunta. Quem é que se lembra qual é a primeira pergunta? Não é gincana, não. Não vai ganhar bombom no final do culto. Nem olha para mim com essa cara, Rodolfo. Qual é a primeira pergunta? O que é? O que é a redenção? E para responder, nós temos que entender que há um problema estabelecido, instaurado no coração do homem, que infelizmente a teologia especulativa não consegue enxergar. Só entende céu, inferno, roupa, brinco, batom e cerveja. E ponto final. Você resolveu esses problemas? Parou de passar batom, Vera? Parou. Então você está salva. Parou de cortar o cabelo? Não. Então a gente vai ter que conversar depois do culto então. O que é? Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Qual é a condição do homem? Morto em delitos e pecados. Já assistiram aqueles filmes de zumbi? Quem já assistiu aqui? Eu morro de medo de filme de terror, gente. Pensa num homem, eu não vou falar uma coisa aqui, vai ficar desconfortável, mas eu morro. Vocês entenderam, né? De medo. Morro de medo, filme de terror. Mas já viram aquele filme de zumbi? Que é o morto vivo, é o vivo morto. Eu não sei o que é. Se ele é vivo, se ele é morto, se ele é morto, se ele é vivo. Mas ele está o quê? Andando. O ser humano é assim. Está bem penteado. E o pastor Alexandre? Está bem maquiado. Está com a roupa bonita. Está com um sapato de R$2.500. Não é o meu caso não, viu, gente? Custou R$40 pela internet. Mas ele é um morto vivo. Por quê? Todo homem que está separado de Deus, ele está em um estado contínuo de degradação, de morte, de desintegração. Eu disse há 2 semanas atrás que essa mensagem era baseada em uma estrutura de um livro muito bacana que eu li recentemente. Eu não estou fazendo propaganda para o escritor, mas eu quero citar o livro aqui nessa noite. Talvez vocês conheçam um livro que foi lançado recentemente, Nascidamente, a Organicidade das Escrituras. E essa mensagem, a estrutura dela, uma boa parte robusta, substancial dessa mensagem, é extraída desse livro. E eu
tomei a liberdade, eu não falei com o dono do livro, com o escritor, mas eu pensei uma frase, eu acho que ele não vai me processar, porque eu vou dar os créditos aqui depois no final, dizendo assim que redenção, preste atenção por favor, redenção é o mesmo que libertar aquele que está cativo e trazê-lo de volta, redimido, à casa do Pai. Bispo Alexandre Rodrigues, nascidamente. Isso é redenção. É recuperação. Redenção é libertação daquele que estava morto em delitos e pecados. A redenção, ela faz com que o homem que estava desintegrado de Deus, separado de Deus, ele vai se aproximando. E quanto mais esse homem, ele se aproxima, mais salvo ele vai sendo. E quanto mais salvo ele vai sendo, mais próximo e perto e amante da verdade ele vai se tornando. Eu achei brilhante a expressão que foi utilizada nesse livro, quando, ao falar do problema da queda, do problema do homem, é dito que o homem está desintegrado. Já parou para pensar nessa palavra, meu querido? Desintegrado do Criador e desintegrado da própria criação. A gente olha para fora, a gente olha para tanta coisa ruim nesse mundo. Tem coisa ruim? Sim ou não, pessoal? Os rios sendo poluídos, isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. O aquecimento global, tanta morte, tanta coisa ruim, e a criação em um estado de morte já. E o homem morto em delitos e pecados, desintegrado da criação e desintegrado de Deus. É esfarelando. Será que eu poderia falar isso? Desintegrado? Está esfarelando? É isso que está acontecendo. Quanto mais o homem é atingido pelo pecado, mais ele está se desintegrando. Há uns anos atrás, eu tive o prazer e a oportunidade de tirar férias na praia. É uma delícia, não é? É bom demais, pretendo voltar. Eu estava com a minha família, até então com os meus 2 primeiros filhos, o caçula não tinha nascido. E eu e os meus filhos, nós nos sentamos ali na areia e fizemos um belo castelo de areia, pastor Alexandre. Sensacional, lindo aquele castelo de areia. Mas o que aconteceu? Veio a água e começou a desintegrar o castelo de areia. O homem que está com seu coração afastado de Deus, o homem que confia no seu braço mortal, ele é um belo, fabuloso, extraordinário castelo de areia, que quanto mais a água vai se aproximando, os pecados, ele vai sentindo a morte. Mas a redenção, ela quer recuperar esse homem. A redenção de Deus quer trazer esse homem de volta para a casa do Pai. A redenção é uma obra salvadora, recuperadora de Deus, que quer trazer esse homem, não como escravo, não como bandido, não como forasteiro, não como morto em delitos e pecados, mas como um filho restaurado à sua posição e dignidade. Um filho que tem sandálias nos pés, um filho que tem anel no dedo, um filho que tem uma túnica nova e resplandecente e tem uma posição de honra ao lado do seu pai, porque ele é filho. Não se trata de merecimento humano, não se trata de ser bonzinho, mas porque Deus fez e escolheu você para esse propósito, para essa graça, por intermédio da sua misericórdia. Mas infelizmente, queridos, a redenção e a salvação têm sido deturpadas pelo homem e pela teologia especulativa. Dizem por aí que o problema do homem está do lado de fora.
E eu repito para você, em nome de Jesus, preste atenção nisso, o seu problema não está do lado de fora. Você pode trocar o verniz, você pode trocar a cor dos seus olhos, você pode trocar qualquer coisa, a sua roupa, o seu sapato, você pode fazer o que for do lado de fora, o problema está dentro do coração do homem, a desintegração está na consciência, a separação está na consciência, na alma do homem. Nós precisamos ser recuperados de dentro para fora. Eu acredito numa salvação do corpo. Quem acredita? Eu acredito numa salvação dos ossos, do sangue, numa cura completa, mas eu acredito piamente que a salvação, ela começa de dentro, que a salvação começa da alma e do espírito, e depois ela vai brotando e por fim se revelará e se manifestará em nossos próprios corpos. Mas redenção para muitos não é isso. É você tratar com aquilo que está do lado de fora. A teologia especulativa, ela se preocupa, tem como foco os pecados. E ela pergunta para você: quantos pecados você tem cometido? Aí você responde: bom, deixa eu fazer aqui um checklist. 10 pecados. Você não serve para o nosso grupo. Nosso grupo, não que a gente não acredite que o homem não vai pecar, todos estão pecando, mas você, no máximo, para fazer parte desse grupo seleto, precisa, no máximo, estar pecando apenas 5 pecados. Como você está pecando 10, você está perdido. Não é assim. Posso ler 2 textos com vocês? Posso? Abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 15, versículo 11. Eu estou falando sobre o quê? O problema do homem. Qual é o problema do homem? Desintegração do Criador e da criação. Muito bom. Gilson, nota 10. Mateus capítulo 15, versículo 11. É tudo aquilo que entra pela boca que contamina o homem. Não é isso que está escrito? Não. O que está escrito então na sua Bíblia? Não é. Pastor, mas o doutor honoris causa falou para mim que não é isso, que é a roupa que eu visto que me traz redenção. Mentira. Pastor, eu aprendi desde menino, na minha catequese, ou na escola dominical, se você é católico, se você é protestante, não me importa, eu aprendi que é a roupa que eu visto que traz redenção. Mentira. Não é o que entra. É o que entra? Pela boca, que contamina o homem. O que é que contamina? Mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Deixa eu correr para mais um texto. Colossenses capítulo 2, porque eu quero terminar essa mensagem hoje à noite. Colossenses capítulo 2, versículo 16. E depois nós vamos pular para o versículo 20 até o 23. Colossenses 2, 16. Ninguém. Eu prefiro que comece com um ninguém antes do portanto. Eu gosto do ninguém na frente. Ninguém, pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Eu não vou nem expor esse texto, eu não vou explanar esse texto. Fica com o texto apenas com a leitura. Ninguém vos julgue por causa de comida, de bebida, de festa, lua nova ou sábado. Versículo 20. Se morrestes com Cristo, isso é redenção. Amém?
Você morreu com Cristo? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Nada que está do lado de fora é capaz de combater o problema da separação, da desintegração da consciência do homem em relação a Deus. Nada. Portanto, a salvação é um processo interno em primeiro lugar. A salvação, a redenção, ela é uma redenção orgânica, ela é processual, ela vai acontecendo paulatinamente, ela vai tocando cada parte da nossa existência, cada parte do nosso ser. A salvação e a redenção orgânicas, elas são sistêmicas. E o que é sistêmico? É um conjunto de partes, cujas partes elas interagem entre si. Você é um sistema, você sabia disso? Que você é um sistema? Olha um pouquinho para você. Você tem o quê? Sistema nervoso? Tem, graças a Deus. Você tem sistema respiratório? Você tem, graças a Deus. Sistema circulatório? Você tem sistemas funcionando. E eles fazem como? Um age e interage com o outro. É uma influência, isso é sistêmico. À medida que a redenção, que a salvação vai acontecendo, não existe uma redenção só da minha vontade, ou só das minhas emoções, ou só dos meus pensamentos. Os meus pensamentos vão sendo salvos sistemicamente, e a partir da salvação dos meus pensamentos, transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, do vosso entendimento. Então as minhas emoções vão sendo salvas, a minha vontade vai sendo salva, e eu vou sendo salvo por completo, de modo processual, sistêmico e contínuo. E então, deste modo, o problema do homem, que é a desintegração, que é a separação com a criação e com o Criador, vai sendo resolvido. O homem vai sendo colocado novamente na casa do Pai. Isso não é geográfico, mas isso é na consciência, é dentro do homem. O que é redenção? Redenção é recuperação. Redenção é o mesmo que libertar aquele que está cativo e trazê-lo de volta, redimido, à casa do Pai. Isso é redenção. Segunda pergunta: como isso é feito? E ao fazermos essa pergunta, nós nos deparamos então com a ação divina. Eu falei inúmeras vezes que redenção não é aquilo que os homens estão dizendo, que é um trato com verniz, que é aquilo que está do lado de fora, mas a redenção é o modo como Deus tem recuperado o homem, e Deus tem recuperado a sua vida. Amém? Você que está aqui nessa noite, você que acompanha essa ministração, você é um testemunho e uma prova real da redenção de Deus, do serviço de Deus, da ação de Deus. Eu quero ler um texto com você que fala sobre a ação divina. Abra sua Bíblia, aqui pertinho de Colossenses, abra em Filipenses. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Segunda pergunta, qual é? Como a redenção ocorreu? Como a redenção continua acontecendo? Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, preste atenção numa coisa: a redenção possui um princípio governante. Esse princípio está além do tempo. Esse princípio está além dos muros de Jerusalém e do momento físico do Calvário. Esse princípio está além do cristianismo. Esse princípio está além de todas as coisas, porque esse princípio está no próprio Deus. Isso é redenção. Uma redenção que diz o seguinte para você: que você tem que nascer no lugar certo, que você precisa escutar o evangelho dos batistas, ou dos presbiterianos, ou dos devapianos, ou dos assembleianos, ou dos ianos. É a única redenção válida, senão você vai para o lago de fogo e enxofre. Essa não é a verdadeira e real redenção. Redenção não tem muros. A redenção não cabe em uma religião. A redenção não cabe em um tempo. A redenção ultrapassa todas as coisas. A redenção é maior do que impérios. A redenção é maior do que religiões. A redenção é maior do que um evento histórico. A redenção é maior do que todas as coisas. Mas tem também muita gente dizendo que redenção é algo mais ou menos parecido com isso, que um dia Deus olhou para o homem e sabia que o homem estava desintegrado. Foi a parte anterior da mensagem, ok? E Deus, olhando para esse homem, ficou com muita raiva. Sabe um Deus irado? Você já conheceu um Deus irado em algum lugar? Em algumas pregações? Eu já conheci um Deus extremamente irado, que espumava pelo canto da boca, e que dos seus olhos saíam faíscas, fogo, um Deus aterrorizante. Conforme nós vimos há 2 semanas atrás, e eu compartilhei isso, um certo pregador dizendo o seguinte, que o homem precisa estar terrivelmente aterrorizado diante da ira de Deus. Sim, o homem precisa estar terrivelmente aterrorizado diante da ira de Deus. Então esse Deus, ele olhou para a humanidade, ele cruzou os braços e pensou e coçou a sua barba, e começando a espumar pelo canto da boca, e saindo faísca pelos seus olhos, dizendo: eu tenho que resolver esse problema, porque o homem pecou, o homem se afastou de mim, o homem está com o seu coração morto em delitos e pecados, o homem está desintegrado, mas eu preciso resolver esse problema, então alguém precisa pagar o pato. Já ouviu essa expressão? Alguém precisa pagar o pato. E como não vai ser o homem, porque o homem não dá conta de nada, eu preciso descarregar minha ira em alguém. Eu preciso descarregar a minha violência em alguém. E se apresenta, portanto, a figura de um Deus grego, de um Deus romano, de um Deus de qualquer panteão, mesmo do verdadeiro e único Deus, corajoso, bondoso, justo e amoroso. Um Deus que não é visto em Cristo. Diz assim: eu vou matar alguém para resolver o problema da humanidade. E adivinha quem foi que ele matou? Sabe quem foi?
em que ele descarregou toda a sua ira e violência, esse Deus sanguinário, em Jesus. Jesus pagou o pato. Eu só perdoo você, Alexandre Rodrigues, porque eu descarreguei a minha ira em Jesus. Porque eu estava tão irado com você. Estava tão irado. Tentei até mandar um câncer na sua garganta, mas não deu certo. E não foi um câncer. E você se livrou. Mas eu queria era te matar. Já ouviram o tipo de pregação assim? De que se você não aceitar Jesus Cristo, eu vou te colocar numa cadeira de rodas. Se você não aceitar Jesus Cristo, Deus vai descer a mão. Queridos, que tipo de violência é essa? Que tipo de Deus é esse que as pessoas estão anunciando e pregando? Um Deus que está com um porrete na mão, dizendo assim: porque eu maltratei e machuquei e matei o meu filho, agora você precisa me aceitar. Isso não é redenção. Um Deus sanguinário, um Deus violento, um Deus banqueiro, que fica contabilizando créditos e débitos. Quanto foi que você pecou, quanto que você... E aí ele fica contabilizando e sabendo se você atingiu certo patamar. E depois ele vai definir se perdoa você ou não. O amor de Deus é puro. A redenção de Deus é pura graça e doação. O caminho de Deus é completamente contrário ao caminho da religião, ao caminho de Lúcifer, do texto que nós acabamos de ler. O caminho de Deus é um caminho que expressa perdão e amor incondicionais. Pastor, mas você está dizendo que eu posso ficar do jeito que eu quiser? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não importa o jeito que você esteja, eu tenho certeza absoluta que a redenção dá jeito em você. Eu estou dizendo que a redenção é completamente suficiente para recuperar o homem, não pela dor, não pela violência, não pela ameaça, não com um porrete na mão, mas com braços amorosos e cordiais e generosos de perdão e de resgate. Isso é redenção. Não acredite numa redenção que diga que você precisa sofrer, porque senão Deus não vai perdoar você. Você precisa mudar. Isso é fato. E quem muda, experimenta sofrimento, da própria mudança do crescimento. Mas Deus não é um Deus perverso, que fica tecendo planos mirabolantes, planos terríveis e maquiavélicos, e alfinetando. Eu vou ver até o quanto que você consegue ir. Eu vou te espetar, eu vou te espremer, para saber se você consegue. E ele fica, não. A redenção não é isso. A base da redenção é amor. A base da redenção é perdão e a misericórdia. Eu preciso ler 2 textos que eu separei para vocês, antes de voltar para Filipenses. Eu não consegui ler há 2 semanas, mas eu preciso ler esses 2 textos, e eu prometo que esses 2 textos eu lerei a última vez em 2020. Mas eu vou ler muitas vezes em 2021. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 51 até o versículo 56. Vamos ver o tipo de teologia que é pregada e o tipo de expressão de Deus que deve ser vista de fato e de verdade. Lucas 9, do 51 ao 56. Quem achou? E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele, esse ele é Jesus, ok? Ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele estava perto de ser assunto ao céu. E enviou mensageiros que o antecedessem.
Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, preste atenção nesse texto. Senhor, deixa eu dar uma pausa aqui, por favor. Essa pergunta aqui é a pergunta que é em forma de afirmação explicada por muita teologia por aí. Entenderam? A pergunta dos discípulos, uma interrogação, é feita em forma de afirmação por muita gente. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Básico assim. Vocês entenderam aqui a situação, pessoal? Jesus foi para uma aldeia de samaritanos. Ele conseguiu entrar na aldeia? Ele foi recebido na aldeia? Não. E aí, o que acontece? Tiago e João têm uma solução. Eles têm uma resposta de Deus para a vida do homem desintegrado. Eles têm uma resposta para o homem separado de Deus. Ou seja, está desintegrado, está separado, vamos tocar fogo neles. Vamos queimar até o talo. Não vai sobrar nada. E aí Jesus Cristo, Ele intervém. Mas como eu amo Jesus Cristo. Você ama Jesus Cristo? Jesus Cristo intervém, meu querido. Jesus Cristo, Ele muda o cenário do que o homem acredita que é redenção, que é salvação. João e Tiago estão fazendo isso aqui, olha. Está vendo essa linha aqui? Uma linha imaginária. Olha aqui, pessoal, tem uma linha imaginária. Você vai por aqui, ó. Ó, igual teste para bêbado. Você vai por aqui, ó. Se você cair fora, a gente vai pedir para Deus queimar você. Porque é assim que acontece. Jesus Cristo, não. Jesus, porém, voltando-se, os elogiou exaustivamente e profundamente. Uhul! Parabéns, pessoal! Vocês entenderam o espírito da salvação. Até que, enfim, 3 anos e meio andando com vocês. Há muito tempo eu esperava que vocês compreendessem qual era o desejo do Pai, o desejo do meu coração. Que bom, parabéns. Tapinha nas costas, vamos lá, pode orar, que eu sei, e vou ajudar. Vocês começam a orar aí, Tiago, João, e eu também vou interceder para o fogo descer mais rápido e mais quente. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Meu querido, quem está falando isso aqui não é Josué Argolo, não é Alexandre Rodrigues, não é João Calvino, não é Martinho Lutero, não é Papa Francisco. É Jesus. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Vai para outra aldeia, segue a vida continua. Você pode continuar com amor, com graça, com perdão, com favor e com misericórdia, porque isso é cura, salvação e redenção. Não é por violência, não é por ameaça. Há um outro texto, abra em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Vocês sabiam que Deus falou no passado? Quem sabia disso aqui? Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes, pelos profetas aos pais de Israel? Sim. Mas olha o segredo, olha a chave da revelação de Deus. Pessoal, tem alguém que está falando agora, nos últimos tempos.
não é Moisés, ok? Não é Isaías, ok? Não é Jeremias, não é Davi, não é nenhum deles, não. Quem é que está falando agora nos últimos tempos, nos últimos dias? Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, esse Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, a parte inicial do versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata. Não existe equívoco algum. Quando Cristo falava, Deus falava. Quando Cristo se manifestava, Deus se manifestava. A redenção, há cerca de 2000 anos atrás, é uma manifestação pública de um amor eterno, de um amor puro, acolhedor e incondicional de Deus, do Criador, por toda a sua criação. A redenção na cruz do Calvário, como Marquinhos colocou de maneira tão brilhante na semana passada, essa redenção em sua horizontalidade, em sua verticalidade, é aquilo que une o céu e a terra, é aquilo que une o tempo e o espaço, e todos os homens desse planeta, não importa quem quer que seja, e une não pela ameaça, mas une pelo amor, pela paixão, une pela misericórdia. E nós estamos aqui porque fomos unidos por essa paixão e por esse amor. A redenção tem um caminho. É um caminho completamente oposto ao caminho de Lúcifer. No texto que nós lemos em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, Lúcifer se encheu de orgulho. Você lembra da história de Lúcifer? Ele queria ser o quê? Semelhante a Deus. Um coração cheio de orgulho. Um coração pomposo. Um coração desequilibrado e desintegrado. Imagine aquele que é criatura e diz assim: eu vou subir, eu vou estar nas mais altas estrelas, entre as nuvens. O coração de Lúcifer é como o coração do homem, orgulhoso, cheio de convicções, de conceitos, de estabilidade própria, mas aquele que é Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ao contrário daquele que não era, que quis subir, que se orgulhou, ele se esvaziou. É a palavra que a gente gosta tanto de utilizar aqui nesse ministério, que é a kenosis, é o esvaziamento. Deus, imagine o sol, a nossa estrela mais próxima. É uma estrela de quinta grandeza, não é isso mesmo? Existem estrelas de maiores grandezas. Entenda, apenas é um exemplo muito pequeno e pobre. Imagine o sol, o nosso sol, uma estrela de quinta grandeza, diminuindo, o seu calor, a sua luz, para caber numa cabeça de alfinete. Você consegue pensar nisso? Será que é possível? Você consegue pensar nesse sol que te aquece todos os dias? Diminuindo, e aí você, coloca aquele sol numa cabecinha de alfinete. Deus não tem tamanho. Deus não é do tamanho do sol. Deus não é do tamanho da lua. Deus não cabe no universo, muito pelo contrário, todo o universo está contido na vida.
Mas ele decidiu por amor, ele decidiu por paixão, por graça e misericórdia, descer, se fazer homem, se encarnar, se esvaziar, nesse processo de esvaziamento. E aquele que não poderia ser contido por nada, ele ficou dentro de uma placenta durante 9 meses, e depois nasceu, cresceu, numa pele humana, com ossos humanos, com sangue humano, por você, por nós. Isso é redenção. Esvaziamento, esse é o caminho que Deus nos mostra. Nós nos aferramos, nos apegamos a tanta coisa que nós não temos. Você se apega ao carro que não é seu, mas é meu sim, eu paguei. Não foi a prestação não, eu tenho dinheiro, eu paguei foi à vista. Não é seu, porque o dia que você morrer você não leva. Você se apega a tantas coisas que não são tuas. E aquele que é, ele não tem, Deus não tem nada, Deus é tudo. Tudo. Aquele que Isaías fala que na concha da sua mão está toda a terra, todo o universo, todos os homens. É aquele que Isaías fala que pode contar cada estrela do universo, trilhões e trilhões e trilhões, e chamar cada uma pelo seu nome e sobrenome. Esse Deus se esvaziou. Lúcifer subiu pela força do egoísmo. Egoísmo, palavra que a gente escuta tantas vezes, não é verdade? A gente aprende a ser egoísta desde pequeno, você sabia disso? A gente está brincando, a gente não quer o brinquedo do outro. Aliás, o brinquedo está ali, ninguém quer. Mas quando o outro pega, por que você pegou o brinquedo? Porque é meu. Minha mãe comprou para mim. É o Kiko. É o Kiko. O ser humano é Kiko. Egoísmo. Onde o egoísmo vai nos levar? Apenas a ter um coração, uma alma e um espírito desintegrados. Lúcifer subiu, ou quis subir, pela força do egoísmo. Cristo desceu. Olha o caminho inverso da redenção. Você está compreendendo isso, meu irmão? Quem está compreendendo, diga amém em nome de Jesus. Cristo desceu pela força. Estou copiando, viu? É lá do Nascidamente. Cristo desceu pela força voluntária do amor. Vocês acham que no céu foi mais ou menos assim? Que Deus passou os anjos em revista? Diga aí, pastor Alexandre, quem é o maior anjo do céu? Diga aí, você que é teólogo, hebraísta e greguista. Fala agora aí. O maior anjo do céu. Miguel. Pronto. Miguel. Enfileira todo mundo aí. Todo mundo enfileirado. Chama Gabriel também, porque Gabriel é o anjo da comunicação. É o relações públicas do céu. Chama Gabriel, manda todo mundo sentar na minha frente. Porque nós temos que resolver um problema. Qual é, Senhor? O homem pecou, e eu quero saber quem é que vai resolver o problema. É assim que Deus fez? Miguel, eu estou achando que é você. Não, Gabriel, você. Não. Pai, eis-me aqui, faz um corpo para mim. Eu vou redimir o homem. Eu vou trazer a Natália de volta para casa.
eu vou trazer a Andresa de volta para casa. Mas eles estão muito perdidos. Alguém poderia gritar lá no final, né? Às vezes vai que um demônio apareceu lá. Está muito perdido, Senhor. A Andresa não dá não. Dá não. Pai, eu vou trazer o Alexandre de volta para casa. Ele, aquela voz lá. Vou falar não. Não dá para falar. Dá para contar o testemunho? Não dá. Eu vou trazer todos de volta para casa. Não pela espada, não pelo açoite, não pelo grito, não pela violência, mas pelo amor. Cristo ama você. Não tem ninguém que ame você mais do que Ele. Não tem. E Ele desceu pela força voluntária do amor. Lúcifer caiu, sugado pela gravidade fatal do pecado. Às vezes a gente se sente assim, não é? Sugado, tragado pela gravidade fatal do pecado. E qual é o caminho? Qual é a cura? Qual é a solução? Qual é o como da ação divina? Cristo ascendeu pela potência da verdade. Amém? A potência da verdade. Eu iniciei essa ministração lendo um texto do apóstolo Paulo que ele dizia que Deus tem um desejo. Você lembra desse texto? Deus tem um desejo que apenas alguns poucos homens se salvem, que todos os homens se salvem, que o aborígene seja salvo, que os africanos sejam salvos, que os asiáticos sejam salvos, os europeus, os americanos, que todos os povos, porque está escrito no livro do Apocalipse, que é uma grande multidão, que foi comprada pelo precioso sangue do Cordeiro, não foi pela prata, não foi pelo ouro, mas o precioso sangue do Cordeiro, que resgatou e trouxe de volta para a casa do Pai, homens de todos os povos, todas as tribos e todas as línguas da terra, porque a redenção não está presa em muros. E Cristo, ao ascender pela potência da verdade, nos aproximou dessa verdade. Nós estamos aqui porque nós amamos a verdade. Nós estamos aqui porque nós queremos a verdade. Nós estamos aqui porque a verdade nos impulsiona. Tanta gente já falou para a gente desistir. Não vai para frente. Vocês não dão conta. Esse tipo de mensagem não prega, não dá certo. Isso não atrai multidão, isso não dá dinheiro. Eu já fiz algumas contas algumas vezes. Vou fazer 20 anos de ministério agora, bem no finalzinho de 2020. Vamos fazer 21 anos, não é isso? 20 anos de ministério. Eu acho que nós poderíamos ser 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 15 mil. Tanta gente. E por que não somos? Porque tem muita gente preocupada com o evangelho colorido, com o evangelho sem cruz, com o evangelho que diz assim: o quanto que você pode fazer? Diga aí, porque o quanto você puder é o tanto que Deus fará por você. Não. Nós acreditamos num evangelho que recupera o homem, numa redenção que salva o homem, numa redenção que torna esse homem desintegrado, aquele castelo de areia na praia,
uma pedra viva na edificação da casa de Deus. É nesse evangelho que nós acreditamos. Primeira pergunta que foi feita, você se lembra? O que é redenção? Segunda pergunta, como? Para quê? A missão do Logos é trazer o homem de volta para a casa do Pai. Para quê? Para que o homem estivesse de fato na casa do Pai. Mas não pense na casa do Pai como se o homem fosse convidado tão somente para habitar num quartinho na casa de Deus. Não pense nisso, por favor, mas pense na casa do Pai como sendo o próprio Deus habitando no homem e o homem habitando em Deus. É uma habitação mútua, é Deus morando no homem e o homem morando em Deus. E afinal de contas, quem é que mora em quem? É Deus que mora e é o homem que mora. E você olha para o homem e você vê Deus, e você olha para Deus e você vê o homem. E essa é a história da redenção. Essa é a história da redenção. Os sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário. Eu anotei mais um texto. Nos ensinar o caminho da obediência. Esse para quê está aqui nessa frase que eu anotei. Eu quero ler com vocês. O preço pago pelos nossos pecados, o precioso sangue de Cristo, diz respeito ao sofrimento necessário na construção de um caminho que leve o homem de volta a Deus. Cristo, caminho. É um caminho da obediência, não da ameaça, eu repito, mas o quanto que Cristo se esvaziou, o quanto que Cristo cedeu, o quanto que Cristo caminhou, o quanto que Cristo amou, o quanto que Cristo fez numa expressão pura e fiel do caráter e da vontade e do desejo de Deus. São bússolas, são pisadas pelas quais nós precisamos andar e devemos andar. E andando e nos conformando a Cristo e construindo esse caminho e sendo então guiados por esse caminho e nesse caminho. Isso é a redenção. Para que estar na casa do Pai novamente. Você está na casa do Pai. Finalmente nós estamos na casa do Pai. E aí você pergunta, pastor, mas e o sofrimento? E a morte? E a dúvida? E a angústia? E a solidão? E a tristeza? E tantas coisas que não foram resolvidas ainda. Elas serão resolvidas. A redenção, ela resolve todos os problemas internos e externos do homem. Vai levar um pouco de tempo, mas Deus está trabalhando. Eu e o meu Pai estamos trabalhando até agora. Deus não cessa, Cristo não cessa de trabalhar. Eu vou ler com vocês um último texto. Abra no último livro, Apocalipse, capítulo 21, bem no finalzinho, quase. Essa morte redentora, ela trouxe o homem de volta à casa do Pai. Mas essa morte também é geradora. Essa redenção, ela traz o homem de volta, mas também ela renova a consciência, a sua mente na casa do Pai. E por fim, nós teremos essa experiência de Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 6. E daqui a pouquinho, o Ministério de Louvor já vai se preparando, por favor, para vocês cantarem. Eu vou ler esse texto. E o Ministério de Louvor vai subir, nós vamos cantar. Mas enquanto isso não acontece, eu quero fazer uma oração junto com você. Não é uma oração por você apenas, mas é junto com você. Já quero convidar o tecladista para fazer aquele som
lindo, que só você sabe fazer. Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Já não tem mais um mar para derrubar castelos de areia, porque não existem mais castelos de areia. Existe uma cidade. Está aqui no versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E esse Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quem chorou em 2020? Quem chorou? Eu chorei algumas vezes. Muitos motivos nos fizeram chorar. Alguns de nós choraram porque perderam pessoas. Outros choraram diante dos próprios fracassos, dos pecados, dos deslizes. Muitas coisas fizeram a gente chorar. Muitos castelos de areia foram sugados pelo mar. Mas nessa cidade não tem choro. Nessa cidade, o próprio Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E com que autoridade isso é feito? Tudo isso é realizado. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras que dizem que não haverá mais morte, nem luto, nem dor, nem sofrimento, nem pranto e nem lágrimas. As palavras são ditas por Deus, aquele que se assenta no trono, e as palavras dele são fiéis. As palavras dele são verdadeiras. Ele disse ainda, tudo está feito. Queridos, que nós temos o resultado da redenção. Tudo está feito. Olha para a sua vida hoje, um instante apenas um flash de segundo. Eu sei que às vezes a gente não enxerga o tudo está feito. Eu olho para mim e me vejo diante do espelho, e algumas vezes eu não consigo enxergar o tudo está feito. Mas essa voz, que não é uma voz como trovão aqui, mas é uma voz suave, calma, serena, tranquila, que diz assim: tudo está feito, tudo já foi consumado, tudo já foi realizado, tudo, porque Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Tudo está feito. Se coloque de pé. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Você está com sede? Beba hoje, beba amanhã, beba, porque tudo, conforme Deus diz, um dia estará completamente feito e realizado.